Vida e Estilo, estamos de volta para todo o Brasil, ao vivo pela Rede Brasil de televisão, falando de compulsão alimentar. Gente, quem que não sofre de compulsão alimentar? Magro, gordo, criança, idoso, todo mundo tem um momento que tem compulsão alimentar. Chega lá e quer comer tudo que tem pela frente. Eu vou abrir mais uma vez o telefone, gente, se vocês quiserem alguma pergunta, fazer pergunta para a doutora Natália e para a Marina. 2578-6000. 2578-6000, vocês ligam enquanto tem as explicações aqui e elas vão falar com vocês também. Bom, para começar, o que é a compulsão alimentar? Então, a compulsão alimentar, ela é um distúrbio psiquiátrico. Então, o que acontece? A gente tem, às vezes, a mania de achar assim, que a gente tem uma vontade muito grande de comer alguma coisa, ou que a gente come, como você falou, abrir armário, tudo isso. Isso é compulsão alimentar. Não, compulsão alimentar é um distúrbio psiquiátrico em que a pessoa, ela começa a comer descontroladamente para compensar um sentimento momentaneamente de prazer seguido de um sentimento de culpa muito grande. Mas não é um sentimento de culpa de, nossa, eu tô fazendo dieta, eu jaquei e eu vou ter que amanhã treinar. Não, é culpa de desenvolver depressão, ansiedade, isolamento e, em casos mais graves, inclusive suicídio. A pessoa ela começa a esconder pacotes de comida para os episódios compulsivos, porque ao contrário de que todo mundo acha que é compulsivo no almoço, no café da manhã, no jantar. Não. Existem episódios de compulsão alimentar. Que é um tempo determinado, Que é um tempo determinado. E outra coisa, não existe um alimento específico. A compulsão, ela é uma doença psiquiátrica, uma doença daqui, tá? Onde está desorganizado alguns hormônios, que eu costumo dizer que nossos menininhos de recado, eles estão desorganizados. E a pessoa desconta aquele momento daquela crise no alimento. Então, peraí. Então, não tem nada a ver com o que eu falei. Aquele ataque que a gente tem de querer comer tudo e de comer, às vezes, sem fome, isso não tem nada a ver com compulsão alimentar. De repente, deu vontade de comer, mas não é compulsão alimentar. Compulsão alimentar, você tem que ter algum distúrbio, tá com depressão, ansiedade, aí é um... Nem sempre eles estão associados, mas a gente tem que lembrar que todo distúrbio psiquiátrico, ele nunca vem isolado, ele nunca vem sozinho. A pessoa ela não é compulsiva por alimento, ela é uma pessoa compulsiva. Então, ela pode ser compulsiva por alimento. O alimento em si, no caso, é a válvula de escape para aquele momento de crise. Mas a pessoa pode ser compulsiva por sexo, ela pode ser compulsiva por compra, ela pode ser compulsiva por automutilação, ela pode ser compulsiva por roubo, pode ser compulsiva por adrenalina. Mas como é que ela sabe diferenciar quando ela é compulsiva nesse estágio do que eu que ataco a geladeira todo domingo? Isso é importante saber porque é o seguinte, você que ataca a geladeira todo domingo, você tem episódios isolados. A pessoa que ela é compulsiva, ela tem mais de um episódio por semana, às vezes mais de um episódio por dia. E a pessoa que ela tem compulsão, ela sente sofrimento, ela se isola por fazer aquilo. Ela come... às vezes a gente fala assim, você vai para uma feijoada no domingo, você come 3, 4 pratos de feijoada, 5 pratos de feijoada. A pessoa compulsiva, ela toma litros de feijoada. Entendi. Mas por um período, por exemplo, ela fica 1 hora comendo aquilo? Sim. 2 horas? 1 hora, 2 horas. Ela não para de comer e mesmo estando saciada, ela vai empurrando comida para dentro. Não é necessário a pessoa provocar vômito ou tomar laxativo, não. Esse sentimento de prazer momentâneo na hora da crise compulsiva, ela é totalmente seguida de um sentimento de culpa e depressão muito grande no pós. Então, como que eu vou saber a diferença? A diferença é que quando você está lá no seu momento compulsivozinho, vamos dizer assim, no seu domingo, eu fico no seu sem chocolate. Fome, doutora. Eu tô sem fome, eu tô lá comendo. Eu paro assim, e o que eu vou comer agora? Mas aí a gente tem que lembrar que a gente tem uma diferença. A gente tem a fome propriamente dita e a fome da cabeça. E a vontade de comer. E a vontade de comer, que é diferente de compulsão. Compulsão alimentar, a pessoa, ela não, mesmo satisfeita, mesmo cheia, ela quer comer para satisfazer um sentimento
dentro dela. Ou alguma coisa, né? E não adianta daí tratar um sintoma, porque o sintoma da compulsão, se você, por exemplo, a maioria das pessoas que são compulsivas, elas buscam uma remediação rápida. Então ela vai no médico, ela quer tomar um remédio, só que aí você está tratando um sintoma e não a causa que gerou a compulsão. Que é o quê? No caso, seria... Por exemplo, um trauma nos meninos da Tailândia. Algum deles trauma podem dos meninos pode ter Pode. Eles podem... Pode desencadear. Tanto que eles saíram, né, querendo comer tudo, comer chocolate, comer pão, comer bolo. E normalmente o trauma, ele não é consciente, ele mora no teu subconsciente. Então, às vezes, o que você acha que gera a tua compulsão alimentar não é a causa necessariamente da compulsão alimentar. Então tem que tomar muito cuidado. No caso, tem que fazer uma anamnese para saber o porquê que aquela pessoa está nesse momento de compulsão, né? O que está... Então aí, no caso, vai tratar a causa, não a compulsão. Não, na verdade, você faz um tratamento em conjunto. Vocês duas, por exemplo, né? Teria que tratar com a nutróloga e até mesmo psiquiatra. Porque o que acontece? Quando o paciente desconfia sobre a compulsão alimentar, o que a primeira... principalmente quem está ao redor... Né, o problema. Leva para o nutricionista, porque geralmente a pessoa compulsiva, não necessariamente ela precisa ser gordinha, tá? Mas geralmente a pessoa compulsiva... Pode ser magra, imagina, lógico. E geralmente a pessoa compulsiva, ela começa a desenvolver hábitos um pouco meio estranhos. Um dos principais hábitos estranhos que ela tem é de guardar comida para um possível, já guardando, preparando o momento de que ela vai ter a crise, porque assim, não existe assim, eu sempre tenho uma vontade de chocolate à noite. Não necessariamente você é compulsivo, você condicionou isso é um hábito seu. Você se transformou isso num hábito. Depois do almoço, sempre comer um docinho. Isso é hábito, é diferente de compulsão. É diferente de compulsão. Então, geralmente... Crianças, a compulsão alimentar, ela, como a Marina disse, geralmente é um trauma que aconteceu lá atrás. Entendi. Crianças que os pais divorciam e a separação é muito traumatizante para a criança, tendem a desenvolver um comportamento compulsivo, por exemplo. Bom, gente, então, vamos prestar atenção, porque assim, isso a gente está brincando aqui, às vezes falo brincando, mas é uma verdade. Você aí em casa, você já começou a guardar comida, você repare, preste atenção nos seus filhos, né? Porque isso é um grande indício, ela acabou de falar que é um grande indício. Começar a guardar comida já é um sintoma de que alguma coisa está errada. Se você olhando que a criança, ela se isola, tanto nos momentos de compulsão como nos momentos após a compulsão, que é o episódio depressivo e de culpa. É porque depois que come... Procurar também na depressão, né? Procurar debaixo, geralmente está escondido debaixo da cama ou dentro do armário. Pacotes de comida, restos de comida, certo? Normalmente são comidas fáceis. Fáceis, né? De consumir. Agora, a gente está com essa bancada aqui para explicar o seguinte, vamos lá. Aqui a gente tem uma separada, não assim em ruim e bom. Na verdade, a gente vocês separaram alimentos que, quando eu como, eu tenho mais vontade... E alimentos que eu como e eu tenho a sensação de saciedade. Porque, por exemplo, assim, às vezes, eu quero comer alguma coisa, minha mãe fala assim, come uma maçã. Eu não posso comer maçã. Se eu comer maçã, eu tenho vontade de comer um hambúrguer depois. Abre o apetite. Porque pra mim, maçã abre o apetite. Como é que você dividiu aqui, doutora? Explica pra mim. Então, o que acontece? Antes de mais nada, a gente tem que entender que é o seguinte, nenhuma dieta, nenhum alimento, nenhuma estratégia nutricional causa compulsão. Ela não é a causa da compulsão, mas ela pode se tornar gatilho, tá? Então, o que é isso? O que é isso, doutora? Significa que, às vezes, no meio do tratamento, existe um alimento que ela associou àquele episódio de prazer e pode ser o gatilho de uma compulsão já pré-existente. Nenhuma dieta, por mais restritiva que seja, nenhum jejum intermitente, nenhuma dieta cetogênica, ela pode desencadear a compulsão alimentar. Aqui a gente tem alguns alimentos que a gente separa, que a gente geralmente fala para o paciente que são alimentos que podem ajudar. Eu vou falar aqui nos alimentos que podem ajudar e depois nos alimentos que podem... Fala os ruins primeiro, não quer? Pode ser. Esses daqui...
Porque esse aqui é a parte que eu mais gosto. Eu gosto desse lado aqui. Aqui não tá tão ruim. Não, mas esse chocolate não vem não, que é aqueles que tem não sei quanto de cacau, entendeu? Eu gosto desse aqui. Certo. Ó, vamos um alimento, por exemplo, o café. O café, ele é um alimento que ele é estimulante. Por ele conter cafeína, ele pode estimular, deixar o paciente um pouco mais enérgico, deixar o paciente... Para a pessoa que tem compulsão alimentar, pode ser um gatilho. Por quê? Ele deixa a pessoa, como tem grandes concentrações de cafeína, pode deixar esse paciente acordado em momento que ele deveria estar dormindo. Ele pode dar uma hiperestimulação no paciente. Existem pessoas que são muito susceptíveis à cafeína e pode começar a desenvolver a crise compulsiva. Então tá, então presta atenção, gente. Café pode ser um gatilho para piorar a compulsão. Esse aqui é uma delícia. Agora, vendo do Copa do Mundo, fala, doutora Natália. Tá bom, mas eu não tenho compulsão, então eu posso. Esses nachozinhos, qual que é o problema deles? É o sabor. O tempero deles, são um tempero meio picante, adocicado, salgado ao mesmo tempo, que é uma explosão de sabor, que realmente é uma explosão de sabor, a gente não pode negar. Pode começar a desenvolver no paciente até o próprio barulhinho do crec, crec, quando a gente come, pode ser um gatilho para desenvolver a crise compulsiva. Porque nesses alimentos, eles contêm hiperestimulantes, da mesma forma que contém justamente para você viciar naquilo. Exatamente, para você ter vício. Você não parar de comer. Você tem que, assim, falando um pouquinho da mente, não com relação ao alimento, mas a pessoa que tem a compulsão, ela vai buscar um conforto na hora da compulsão. Então, ela vai buscar alimentos que ela tem prazer em comer. E quem não tem prazer de comer um alimentozinho desse, né? Que você come e parece que lembra a infância. Esse aqui é o quê? Sal ou açúcar? Isso aqui é açúcar. Açúcar. O açúcar O açúcar é hiperestimulante cerebral, a gente sabe disso. Tem uma imagem que rola clássica na internet de que o açúcar, ele estimula o cérebro na mesma área que a cocaína. Mas o que acontece? O alimento do cérebro é glicose. O que ele mais ama é glicose. Por quê? É super fácil, ele não precisa trabalhar muito para ele comer. Então, já começa um gatilho por aí. O segundo gatilho é que quase todos os alimentos têm açúcar refinado. Justamente para o que você falou, já é feito para viciar. Para viciar. Então, já ajuda, né? Se você e geralmente o doce, o chocolate, o açúcar, a goiabada, que são alimentos que são ricos em açúcar, tem-se uma sensação de conforto, de felicidade. Sim. Extremamente. Mexe aí com os neurônios. Olha, aqui a batatinha, eu vou até colocar junto, olha, a batatinha, tanto a batatinha frita quanto o nachos, esses dois, eles dão essa sensação ilusória de prazer. É isso que você quer dizer? Momentânea, exatamente. Momentânea. E o chocolate? O chocolate, a gente colocou aqui uns exemplos de doces, mas é basicamente o mesmo princípio do açúcar. A questão é que a gente vai falar aqui do chocolate 70% cacau, o chocolate ao leite, ele tem grande concentração de açúcar. Então, ele traz aquela sensação de bem-estar com o açúcar. Não tem aquelas pessoas que comem um chocolate e elas fazem assim... Nossa, aquelas pessoas. Eu tenho que comer chocolate todo dia. O que eu vou fazer? Eu vou então, o que acontece? O chocolate, ele tem liberação de triptofano, né? Que a gente vai falar do lado de cá. Mas esse em especial, que pode ser um gatilho e estimular a compulsão alimentar, é devido à grande quantidade de açúcar. Então, assim, geralmente quando a gente fala em compulsão alimentar, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é chocolate, é balinha, é doce, é nachos, é todo que tipo de alimento que, além de ser extremamente gorduroso, são ricos em açúcar porque são viciantes, para início de conversa, eles são viciantes e são fáceis. E são fáceis de adquirir. É verdade. Então, mas não necessariamente são os alimentos que um compulsivo irá comer. Então, então quem já sofre, já foi detectado, quem já foi ao médico e já sabe que tem essa compulsão alimentar, essa pessoa ela deve evitar esses gatilhos aqui. É por isso que depois que, igual você falou, que já foi diagnosticado e tudo mais, por que ela passa por um processo de reeducação alimentar? Porque a gente vai tentar retirar esses alimentos e introduzir esses de cá.
Então tá bom. Então eu vou dar uma paradinha pra gente passar pro lado de cá, né? Daqui a pouco eu volto pra gente falar então daqueles alimentos que vão te ajudar, você que sofre desse transtorno. Você que sofre, porque eu já falar um mal, né? É um pouco forte. Você que sofre desse transtorno, você tem alguns gatilhos agora para te ajudar a acalmar. Enquanto isso, eu vou conversar com Eli mais uma vez. Eli, cheio de dicas, cheio de promoção, né? Sim, verdade. Realmente, além daqueles alimentos, né, que se alimentar bem faz bem, como prevenção, a gente consegue hoje em dia saber e ter a certeza de que previne para o futuro a sua saúde. Além disso, ainda tem a ajuda do Forte Orgã. Sim, verdade, para ter mais qualidade de vida. É isso que você precisa. Passe a mão no telefone e ligue agora, 0800 940 3418. Olha, saiba você que um homem é considerado ativo sexualmente até quase 90 anos ou mais, cientificamente comprovado. Mas para isso acontecer, você, homem, precisa voltar a ter o desejo sexual e aqui no Forte Orgã você terá, porque tem a piridoxina e o bisglicinato de zinco que regulam o nível de testosterona, mandando embora o mal do século, que é a depressão. Combate ainda a ansiedade, estresse, a insônia, previne AVC, trombose e infarto agudo do miocárdio. Pessoa feliz, né? Sim. Tá feliz, tá bem de saúde, é claro que vai ter mais desejo sexual. E desejo de estar com a pessoa que se ama. Sim, Silvinha, e muito bom também para a mulher que entrou na fase da menopausa. A niacina, por exemplo... A mulher entra antes, a mulher começa a sofrer com essa história antes, né? A essa mulher falta de vontade. Mulher é por mais top que a gente em tudo, se cuide, depois da menopausa já começa a dar uma baixada. Mas a mulher de bola. é guerreira, a mulher Não, a gente cai de 10 pé. vezes melhor que homem. A gente cai de pé, Eli. Cair de pé trocando tiro com o bandido. Não entrega o ouro Vamos nunca. pra promoção, não vem Verdade. Olha só que legal. Você que é mulher, que entrou na menopausa, a niacina vai te fazer muito bem. Dilata veias e artérias, aumenta o fluxo sanguíneo do seu organismo, principalmente do órgão genital. Aí você, mulher, acaba com os problemas de ressecamento e volta a sentir prazer. Para você, homem da andropausa, também é top. Fluxo sanguíneo maior no órgão genital, sinal de mais ereções no intervalo de tempo mais curto, ereções com mais virilidade. Agora, o bom é que esse tratamento pode ser feito aí no conforto da sua casa, em qualquer lugar do Brasil, custa bem menos do que uma simples consulta no especialista. Homem fala com homem, mulher fala com mulher. Com atenção, carinho, respeito e educação, principalmente porque tem promoção. E é bom comprar com cartão de crédito, Sim. você já me falou. Por que é bom, Silvinha? Porque quem começa, também, né? sim, gente, é mais fácil comprar prático, cartão de crédito, né? Tá em casa aí, você tá me assistindo agora, é só pegar o cartão de crédito e... Olha que legal. O cartão de crédito realmente é mais prático. Você tem várias vantagens. Não paga o frete, tem direito a um super brinde surpresa. Eu tô louca pra saber se brinde surpresa. É só ligar lá. Da minha casa eu vou ligar hoje, sim. 0800 9403418, só para saber que brinde surpresa é esse que ele fala e a gente nunca vai ficar começar sabendo. O seu tratamento. Forte Orgã é mais um produto com a qualidade Eli Shop. E se é Eli Shop, eu garanto, você pode Muito confiar. bem. Só ligar, Silvinha, 0800 9403418. E agora eu vou ficar de olho ali na parte boa agora, né? Daqui a pouco vem a parte boa. Eu vou contar para vocês logo depois do intervalo. Até já.